Uhum. Deus seja louvado. Cara Irmandade, apreciadores do canal Geral do Carolina CCB, os inscritos, não inscritos, aqueles que não tiver inscritos, se inscreve. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 14, onde se lê assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu logo teria dito. Voltarei de novo para meu pai e vou lhe preparar lugar, para que onde que eu esteja vós também. E eu voltarei e levarei vós mesmo para mim, para onde eu estiver, esteja vós também. Então nós vamos meditar nesse 14 de São João, que o Senhor Jesus, próximo à sua paixão e morte de cruz, ele fez essa pregação para os apóstolos e para os discípulos e para os circunstantes que estivessem presentes. Crer, irmão, é um estado de fé. Então ele nos convidou a crer em Deus, que era o seu Pai, e em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas dizia o profeta Isaías: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não fosse enviado? Então, para alguém crer, é preciso de outro pregar. E para pregar, é preciso que nós tenhamos fé, que a nossa inspiração vem de Deus. Então, se nós tiver fé na palavra de Deus e a pregar, se alguém ouvir, ele é convidado a crer em Deus, crer no seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, através do dom do Espírito Santo. Porque está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que chega em Deus, ou crê na palavra de Deus, é preciso crer que Ele existe, é galardoador daqueles que creem nas suas promessas. E não tem como crer a não ser pelo dom do Espírito Santo. Que a fé é um estado de como nós estamos em comunhão com Deus. E sem comunhão não consegue se ter fé. E sem fé não consegue alcançar nada. Porque, como está escrito em 11 de Hebreu, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquelas que nós esperamos. O Senhor Jesus, em diversas partes do seu santo evangelho, ele nos exortou a ter fé. Como tem uma parte que ele diz assim: vinde a mim, todo vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei.
Recebei sobre vós o meu jugo que é leve e meu fardo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Depois, irmão, já ressuscitado, ele apareceu para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, e quando o apóstolo Paulo viu a intensidade da luz que incidia sobre ele, ele caiu da cavalgadura que ele estava e ouviu a voz do Senhor Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele diz: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Na verdade, Paulo estava perseguindo a igreja. Então, irmão, quando alguém persegue alguém que crê em Jesus Cristo, muitas vezes uma perseguição até silenciosa, uma vez com palavras, com atos, com agressão física ou verbal, você não está perseguindo a serva, o servo de Deus. Você está perseguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz assim, lá em 28 de São Mateus: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado. Irmãos, vê, o ato do batismo não é um ato de só chegar na água e ser emergido na água, não. Antes de você ser batizado, você tem que crer em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu crucificado, derramou seu sangue puro, sacrosanto e inocente, para salvar nossas almas através das águas do santo batismo. Que quando aquele que crê, ele é imergido na água, alguém emerge ele de costa, como se estivesse sepultando ele. Aquele momento que a água cobre ele, por isso que o batismo tem que ser por imersão. Ele se separa do mundo e fica aqueles momentos ali, sem poder tomar fôlego para não engolir água. Então, é como se ele estivesse morto. E quando ele levanta da água que ele respira, ele nasce espiritualmente para Deus. Aí, irmãos, é que nós precisamos de pedir ao Senhor para dar a nós fé, força, coragem, para nós enfrentar o mundo que nasce diante de nós. Porque a partir daí, nós nascemos como filhos de Deus. E o filho de Deus, irmão, ele tem que lutar pelo aquilo que é do Pai, pela herança que o Pai deixou para nós. E a herança que o Pai deixou para nós em nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação da nossa alma através do perdão que nós alcancemos pela fé no Senhor Jesus e pelo ato de nós obedecer nas águas do santo batismo. Porque está escrito também na sua palavra, irmãos, que é necessário que aquele que nele crê e for batizado, nasça uma nova vida em Cristo. Como o Senhor Jesus falou para Nicodemos em 3 de São João: aquele que não nascer da água, quer dizer, não for batizado, e não nascer do Espírito, porque na hora que você morre na carne, quando você vive, quando você respira, é o Espírito Santo que sopra a vida vital na nossa narina, e nós começamos uma nova vida debaixo da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E como dizia o apóstolo São Paulo: eu já não vivo mais aquela vida do velho homem, mas a vida que agora eu vivo,
Eu vivo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não mais vivo no mundo, Cristo vive em mim. Nós temos que ter essa condição de viver essa nova vida na graça do Filho de Deus. Porque se nós estivermos vivendo segundo o mundo, nós estamos mortos para Deus. Porque aquele que vive no mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, nesse mundo nós temos duas opções. Diz ali na palavra de Deus: qualquer que torna amigo do mundo, torna inimigo de Deus. E qualquer que tornar amigo de Deus, automaticamente torna inimigo do mundo. Que, como dizia o Senhor Jesus, nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, Mamon quer dizer o mundo. E Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos, irmão, vários exemplos dos evangelhos, das epístolas, que o Senhor, pelo Espírito Santo, profetizava na boca dos profetas antigos e dos profetas cristãos. E nós temos que andar debaixo da fé. Nós temos que andar pela fé. Porque, irmãos, os servos de Deus ensinavam os novos cristãos para se abster das coisas sacrificadas ao ídolo, de comer comida feita com sangue, da fornicação, que é o pecado entre as pessoas solteiras, do adultério, da blasfêmia, e servir a Deus em espírito e em verdade. Então, se nós quisermos viver nessa terra, guiado e movido pelo Espírito Santo, nós temos que caber dentro desses ensinamentos, dentro da palavra de Deus. Porque tem uma advertência do apóstolo São Paulo, aqueles que não vivem segundo a graça. Ele disse assim, que a qualquer que peca é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado não é servo de Jesus Cristo. Que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos servir o mundo para a morte, ou a nosso Senhor Jesus Cristo para a vida. Porque ele diz assim na sua palavra: eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Entendeu? Porque quem pode livrar nós do mal é só Deus, nos guardando com os teus anjos e pela inspiração do seu bom e santo Espírito. Porque o apóstolo Paulo pregou, irmão, para os romanos. No 8 de Romano, no versículo 1, ele dizia assim: agora, quer dizer, agora, irmão, quando nós falamos agora, é nesse momento em diante. Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outra parte da palavra, irmão, diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o pecado, irmão? O pecado é iniquidade. Muitos falam que o pecado mortal, não tem pecado para a vida, irmão. Todo pecado é pecado mortal. Se você morrer, partir desse mundo, em pecado, só uma coisa te espera, a condenação eterna. Não tem, irmão, esse negócio de purgatório, esse negócio de vai morrer, vai voltar de novo para nascer, para renascer, isso é lorota. Porque alguém diz assim, alguém para nascer é preciso que outro morra para ele reencarnar nele. E eu pergunto para esses supostos eruditos, quem foi que morreu
para ser então reencarnado os filhos de Adão e Eva. Então não prova, irmão, muita balela, muitos ditos, muitos mitos que existem, certo? Então tem muitas coisas, irmão, nós temos que deixar de fazer como o apóstolo Paulo falou ali em 13 de Coríntios. Quando eu era menino, eu andava como menino. Nós temos que deixar de a meninice, viver como pessoa adulto, pensar como adulto, agir como adulto, ter discernimento de adulto. Adulto não é dizer que tem mais de 21, mais de 18 anos. É adulto na fé, na firmeza, na crença. Porque, irmão, se você não crê e se for batizado, você está chamando Deus de mentiroso. Porque está escrito em 3 de São João, capítulo 16, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer para nós numa cruz, para nos salvar, não para nos condenar, mas para nos salvar. Então, se você não crê e não for batizado, você está falando que a palavra de Deus é mentirosa. Você não está crendo. Se você não crê, uma horrenda coisa os espera, como o apóstolo Paulo falou ali para os hebreus, que Moisés, quando viu a visão do Todo-Poderoso, disse: eu estou todo assombrado e trêmulo, porque a visão era terrível, porque dura coisa, a terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Porque, irmãos, muita gente pensa que se você morrer no pecado, você vai cair na mão do diabo. Não, você vai cair na mão de Deus. Assim como aquele que comete erro aqui na terra, ele cai na mão de Satanás. Aquele que peca, comete o pecado, ele peca não é contra o diabo, não, o diabo já tem o pecado. Ele peca contra Deus e dura a coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque o salário do pecado é a morte. O que quer dizer isso aí, irmão? O salário do pecado. Uma empregada doméstica entra na casa de família para trabalhar. Um servente numa construção para trabalhar. Um mecânico numa oficina mecânica. Ou em qualquer que seja o seu trabalho, na lavoura. Você tem que trabalhar para depois você receber o salário. Você não recebe antes de trabalhar, você não recebe o salário. Você às vezes trabalha, quando o contrato é mensal, você trabalha o mês todo para depois receber o salário. Quando é semanal, você trabalha a semana toda para receber o salário. E quando você trabalha por contrato anual, você tem que encerrar o trabalho para você receber a quantia do contrato. Então, se você trabalhar a vida toda nessa terra e viver aqui no pecado, nas fraquezas, nas bebidas, nos vícios, no cigarro, na fornicação, no adultério, no xingo, dos palavrão, nas piadas, em palavras chulas, em palavras árduas, em palavras indecentes, brigando, odiando, isso é pecado. E não tem pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado. E toda iniquidade é pecado. E diz assim: o salário do pecado é a morte. Se você partir dessa terra nessas coisas, só uma coisa te espera, a morte. Agora, se você viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é o dom gratuito de Deus. Por que é gratuito, irmão? Porque para você receber, quem é pecador, ele tem que trabalhar. Mas Deus nos dá a salvação gratuitamente, sem nós ter trabalhado primeiro, em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Senhor Jesus disse assim: não fois vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Entendeu, irmão? Então, antes de nós, irmãos, nascer dos nossos pais físicos, o Senhor Jesus já havia nos comprado pelo preço do seu sangue.
Então, nós agora trabalhamos na face da terra, cada um na sua vez, mas o nosso maior trabalho, nossa primeira preocupação deve ser agradar a Deus. Porque o Senhor Jesus nos aconselhou ali: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito, irmão, no livro de Salmo: em vão trabalha o trabalhador, se Deus não edificar. O que vós aproveita deitar tarde e levantar cedo para labutar, se Deus não trabalhar? Irmão, está escrito na palavra: vão é o serviço do homem, se não for feito em Cristo, se não feito em Deus. Porque, irmãos, o Senhor Deus, antes de nós nascer, Ele trabalhou durante 6 dias para fazer um lugar habitável para nós. Está escrito assim que Deus trabalhou e fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele o santificou. Então, nós podemos trabalhar 6 horas ou mais para nosso próprio sustento, para a nossa própria vida, para a nossa vida material, para o bem-estar da nossa família, da nossa esposa, a esposa do marido, dos filhos, dos netos. Mas o Senhor diz o seguinte: vão é o trabalho daquele que trabalha, se Deus não edificar. E o Senhor Jesus foi mais além. Dizia assim: Marta, você anda ocupada e preocupada com o serviço, com o material, porém uma só coisa te é necessário. Entendeu? Ali, irmãos, se cumpre aquela parábola que o Senhor Jesus falou: estando 2 mulheres trabalhando, uma será levada e outra será deixada. O que ele falou? Maria escolheu a boa parte, e essa nunca lhe será tirada. Então, irmão, o que quis dizer para Marta é o seguinte: não adianta, Marta, você trabalhar, você fazer isso, fazer aquilo outro, se você não trabalhar um pouquinho para a tua alma, quando você morrer, o serviço vai continuar aqui, outros vai vir, vai tomar seu lugar, vai trabalhar no seu lugar, entendeu? E você não vai ter o descanso merecido do trabalho que você fez. Então, vamos lembrar dessas orientações que o Senhor Jesus nos deu. Ide, pregai o evangelho. Isso é um trabalho, irmão. Esses sinais seguirão os que crerem, que têm fé. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Ressuscitarão os mortos. Em meu nome viverão a vida nessa terra. Porque dizia o apóstolo Paulo: a vida que agora eu vivo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, o que adianta o homem, como é que é a parábola que o Senhor Jesus contou? Que o homem tinha um terreno e ele preparou a terra e plantou uma lavoura de trigo e deu muito trigo. E ele viu que o lugar de guardar o trigo era pequeno. Antigamente tinha um lugar que guardava, que vamos chamar de túlio, de silos, e guardava ali. E a terra dele produziu muito, era terra boa. Ele pegou o trigo e guardou. E quando ele tinha colhido todo o trigo guardado, ele falou assim para o povo, e falou também para a sua alma, para o seu corpo: agora dorme e descansa, que tu tem em depósito, tem bastante para comer, suponhamos durante o ano todo, ou não sei quanto tempo. O que veio a resposta de Deus? Louco, essa noite terá tomado de ti a tua alma,
E que tu fez, para quem será? Então nós vamos meditar que não adianta nada nós trabalhar nessa terra, materialmente falando, se nós não trabalhar primeiro, em primeiro lugar, por a salvação das nossas almas. Porque quando Nicodemos questionou o Senhor Jesus, como que eu posso ser um homem de 40 anos, porque em Israel, irmão, era considerado príncipe ou ancião só depois de 40 anos de idade. Está escrito ali que Nicodemo era um príncipe. Que o Senhor, como tu sendo um professor judeu e tu não sabe essas coisas? Tu admira de eu falar que tem que nascer de novo? Eu falo de coisa terrena. Eu falo de coisa que está ao alcance do homem. E tu admira isso? E se eu então falasse das coisas que é do céu? Entendeu, irmãos? Então, nós podemos trabalhar junto. Como trabalhar junto? Nós trabalhar material e trabalhar espiritual. Você vai fazer um trabalho material? Dobra o seu joelho antes e fala: Senhor, me ajuda eu executar essa tarefa. Porque eu vou trabalhar agora materialmente falando. Entendeu? Então você inclui Deus no seu trabalho. E você trabalhando, e Deus está ajudando você a trabalhar, você vai prosperar, e Deus vai agradar do seu trabalho e vai te abençoar. Então, diz ali o apóstolo São Paulo numa das suas epístolas: fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai trabalhar, trabalhe em nome do Senhor. Você vai cantar, canta para louvar a Deus, não para louvar o mundo. Certo? Você vai fazer qualquer coisa, põe Deus na frente, põe o Senhor Deus em primeiro lugar. Como está escrito: amar o Senhor de todo o vosso coração, todo o seu entendimento e de toda a sua força, e seu próximo como a si mesmo. Então, irmão, tem vários ensinamentos na palavra de Deus que nos ensina nós servir a Deus com o nosso trabalho, com nossas pernas, com nossos braços, com o nosso olho, com a nossa boca, com o nosso ser físico e com a nossa alma. Porque diz assim: é com a alma que se crê e com a boca que se dá testemunho. Entendeu, irmão? Então, com o nosso corpo físico, de acordo com que você agir com ele, você também vai estar pregando. Se você for um homem, que os seus negócios for um negócio lícito, certo? Não foi embutido de falcatruas, de engano, você pagando o que deve, você pagando aquilo que está determinado para você pagar. Alguém diz assim: ah, mas eu não vou pagar imposto. Não, isso é... Irmão, o próprio Senhor Jesus pagou imposto. Certa feita, ou certa vez, como alguém pode dizer, não, ele não sabe o que é. Ele estava num determinado lugar, os cobradores de imposto veio e falou para Pedro: o seu mestre não paga imposto? E perguntou para Pedro: Pedro, quem deve pagar o imposto? Os estrangeiros ou os filhos? Pedro falou: Senhor, por certo que é os estrangeiros. Mas o Senhor falou para ele: nós somos filhos. Mas vai lá no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que morder no teu anzol, você pega ele e abrindo a boca dele, dentro da boca dele vai ter uma moeda. Você vai lá e tira a moeda e paga o imposto por ti e por mim. Entendeu, irmão? Pedro foi lá, trabalhou, porque pescaria também não trabalha. Ele foi lá, pescou, e depois que pescou e ganhou o dinheiro, e pagou o imposto dele e do mestre. Então, irmão,
A palavra de Deus tem vários exemplos, vários ensinamentos, porque ela é a guia do fiel. Certo? Quem estuda a faculdade tem uns livros para estudar. Quem estuda engenharia tem um livro de engenharia. Matemática tem que estudar os números. Direito tem que estudar as letras. Né? Mas nós que somos cidadãos do céu, nós examinamos as palavras de Deus. Porque está escrito no capítulo 5 de São João: examinai as Sagradas Escrituras, que são elas que de mim testificam, e por elas julgai ter a vida eterna. Então, irmão, vamos ser agradáveis ao Senhor nosso Deus e ao seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz ali em 17 de São João, na sua oração intercessória: Pai, eles não são do mundo como eu do mundo. E como se nós não somos do mundo, mas nós vamos fazer coisa mundana. Nós vamos ter prazer nas coisas pobres e fracas dessa terra. Nós vamos ter prazer em danças, em jogos, em cantoria, em música mundana, em bebida, em cigarro, em alcoolismo, em tabagismo, em fornicação, em adultério, em pecado, em briga, em discórdia. Tudo isso, irmão, é obra da carne. O apóstolo São Paulo escreveu na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante: as obras do Espírito e as obras da carne. E no fim da epístola, depois de falar da lascívia, da malignidade, da inveja, da porfia, do ciúme, da contenda, da dissensão, da briga, do ódio e de toda sorte de pecado, ele fala no fim: eu vos asseguro que os que tais coisas praticam não herdarão a vida eterna. Entendeu, irmãos? Então, as sagradas letras que podem tornar nós aptos para a vida eterna, ela nos ensina. Diz ali em Provérbio: o filho sábio ouve o conselho da mãe e do pai. E quem é o conselho da mãe? A mãe é a palavra e o pai é Deus. Certo? E ouve os conselhos do nosso irmão mais velho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus o constituiu ele, o Salvador e o único intercessor entre Deus e os homens. Se você pecar contra o homem, outro se arruma um advogado, outro homem vai lá, intercede por você e consegue resolver seu problema. Se você pecar contra as coisas desta vida, terá alguém desta vida para te defender. Mas se você pecar contra Deus, só tem um que pode nos defender: é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que é o intercessor. Ele é o único que derramou seu sangue para nos salvar. O Senhor Jesus, quando ele subiu no monte com Tiago, João e Pedro, apareceu uma nuvem luminosa e envolveu ele, e ali apareceu Elias e Moisés. Moisés foi considerado o primeiro sacerdote e o primeiro profeta, e Elias era o grande profeta. E quando Pedro e João estavam todos alegres, entusiasmados, veio uma nuvem brilhante do céu e os cobriu. E da nuvem veio uma voz que falou: vocês não têm que ouvir nem Moisés, nem Elias. Eis aí o meu filho, escutai-o. Então, irmão, nós cremos, porque nós escutemos e cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz em 14 de São João: não se turbe por nada o vosso coração. Crê em Deus e crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. E você faz: e como que eu faço para chegar até a Deus?
ora na sua casa, como o Senhor Jesus ensinou. Fecha o teu quarto, a porta do seu quarto. Faz uma oração sincera diante de Deus, reconhecendo que você é pecador. E procura uma maneira agradável de servir a Deus. Um lugar que você pode fazer um pacto com Deus através do santo batismo, de servir Ele em espírito e em verdade. No mundo há mais de 1 milhão de casas de oração. Procura uma delas que age de acordo com a doutrina, que o homem não prega, não ganha para pregar, que o homem não é posto no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou: eu sou o único pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se alguém falar você que é pastor, você pergunta, manda ele te mostrar você as marcas dos cravos. Porque Jesus diz que o pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Tá? Porque diz que pastor que não é pastor, mas é mercenário, quer dizer que prega e vive para ganhar através disso, ele não é pastor, é mercenário. E quando vem o lobo, que é o diabo, ele foge e deixa você na mão do lobo. Mas Jesus Cristo não. Em qualquer lugar, se você passar mal meia-noite na tua casa, 1 hora da manhã, ou 2 ou 3 horas, muitas vezes seu pastor mora longe, não dá para você ir atrás dele. E muitas vezes é o próprio pastor que está enfermo, e aí? Mas se você tiver como seu pastor único e suficiente, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar que você clamar a Ele, Ele vai estar com seus ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. E se for hora da libertação, Ele vai vir te libertar. Agora vamos fazer aqui um paralelo bem simples. Por que eles colocam o homem para ser pastor de ovelha? Porque Deus, quando criou o homem, Ele constituiu acima de todos os animais. Mas o diabo enganou o homem e a mulher. Então, o homem não pode ser o pastor de outro homem. O homem pode ser pastor de ovelha, mas o nosso pastor tem que ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que está escrito em São João: o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha as vidas e a tenha com abundância. A ovelha conhece a voz do seu pastor e a conhece. E ele chama e ela segue-o. E ele vai na frente das suas ovelhas. Entendeu? Ele não vai atrás, manda a ovelha na frente para o lobo pegar a ovelha, não. Ele vai na frente. Se o lobo vir, ele vai enfrentar ele. Eu sou o bom pastor, aquele que dou minha vida pelas ovelhas. Então, essa pequena exortação que Deus dá, eu convido vós a hoje mesmo, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, fecha o teu olho, eleva o teu pensamento, ainda que tu não tenha palavras, mas fala com Deus em espírito, porque Deus é espírito. O Senhor Jesus falou para aquela mulher em quarto de São João: o Pai é espírito e procura os verdadeiros adoradores, que o adorará em espírito e em verdade. Vai com espírito, na comunhão, em reverência, em temor. Primeiro pede perdão pelos seus pecados, humilha diante do Pai de joelho, e depois faz a sua oração e pede para Deus o perdão. E se você não ainda é servo de Deus, faz a oração aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente pastor, e achará o Senhor. O Senhor diz que todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, me encontra. Então, essa pequena exortação que Deus dá, se você crê, como o Senhor Jesus falou para Marta e para Maria, se você crê, verá a glória de Deus. Não em mim, crê no Senhor Jesus, que Ele diz assim: crê em Deus e crê também em mim. Ele falou: mim é unicamente Ele. Ele usou o singular, a mim. Então é crer em Deus, que era o Pai dele espiritualmente falando,
Porque dizia o Pai, Salmos 1, crê em Deus e crê no Senhor Jesus, e procurará e achará. Porque todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate, a porta abre, porque a porta é Jesus Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta estreita. Todo aquele que andar em mim, não andará em treva. Por essas partes, Deus seja louvado. Vou cantar um verso do hino que combina com essa leitura. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus Pai. Creia em mim e preparado estará. Pois na casa do meu Pai morada vós prepararei. Para vós levar a glória voltarei. Muito em breve será o meu voltar. Muito em breve será o meu voltar. Glorioso voltarei e meus santos levarei para o céu e a coroa lhe darei. Ó, não temas, ó remidos, pois o Pai vos agradou, e vós dá o reino que lhe preparou. Sede santo e mais santo, esperai em meu amor, e a vitória eu darei ao... E a vitória eu darei em quem crê em mim. Muito em breve será o meu voltar. Muito em breve será o meu voltar. Glorioso voltarei e meus santos levarei para o céu e a coroa lhes darei. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Geraldo Carolino CCB. Divulgue esse canal, porque não é feito para ganhar dinheiro, não é ser monetizado. É feito para levar a palavra de Deus a todo aquele que crê. Deus abençoe, a paz de Deus com todos.